Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam realmente muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para a segunda série. O conteúdo da nossa aula de hoje é Relações Socioespaciais na Economia Terciária Brasileira. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui é uma retomada desse conteúdo. Durante as aulas de Geografia para a segunda série esse ano, eventualmente nós falamos sobre essas atividades econômicas que são desenvolvidas no setor terciário e a importância para a economia brasileira. Então hoje nós vamos fazer uma retomada. Se por acaso você não lembra, essa é a oportunidade então de relembrar esses assuntos. À medida que eu for falando, provavelmente algumas coisas vão vir à sua cabeça como lembranças. Antes da gente começar especificamente com o objetivo da nossa aula, eu queria apresentar para vocês aqui dois recados. O primeiro, para vocês continuarem garantindo a presença no Classroom, é que vocês precisam acessar a atividade obrigatória, clicar e responder as duas questões que são disponíveis a vocês e depois clicar em enviar. Aí sim, a tua presença vai estar registrada no Classroom. E o segundo recado é para aqueles alunos que pegam atividades impressas. Por favor, terminando de fazer a sua atividade, leve lá para a escola, para que o teu professor possa corrigir e atribuir a nota também. E deixar o teu sistema certinho para a finalização do ano letivo. Vamos adiante então, pensando aqui o objetivo da nossa aula de hoje. Revisar informações sobre as atividades econômicas que compõem o setor terciário da economia brasileira. Acho que muitos de vocês devem agora estar pensando, o que seria esse setor terciário? Para aqueles que não lembram das aulas anteriores ou até mesmo das aulas lá no ensino fundamental, que com certeza o professor de Geografia já deve ter falado para vocês sobre essas atividades e sobre esses setores. Bom, então vamos pensar o seguinte, a população economicamente ativa está distribuída então nos seguintes setores, primário, secundário e terciário. Mas vamos voltar um pouquinho e vamos pensar algumas informações que são importantes. População economicamente ativa. Quem é essa população? São as pessoas que trabalham. Por isso que elas dizem economicamente ativa, né? Aquela pessoa que trabalha, que produz riquezas. Existe também uma parcela da população que não trabalha e que não vai produzir essas riquezas diariamente, que é o que nós chamamos então população economicamente inativa. Os inativos são aquelas pessoas que não trabalham, ainda podem também ser incluídos nos inativos os aposentados, as crianças, né? Os estudantes que também não têm uma atividade remunerada de trabalho, estes são colocados como população inativa. E a população economicamente ativa são aquelas pessoas que estão trabalhando ou que estão à procura de emprego, que ela está momentaneamente sem emprego, mas que ela está procurando. Estes são a população economicamente ativa. E quando a gente fala então em setores da economia, é uma organização das atividades econômicas em três grandes grupos. O grupo que nós chamamos de setor primário, o que nós chamamos de setor secundário e o que nós chamamos de setor terciário. No setor primário estão as atividades, digamos assim, mais simples, que seriam a agricultura, a pecuária e o extrativismo, a extração de minérios. Percebam que essas três atividades, normalmente, elas vão acontecer em maiores proporções no espaço rural. Então, por isso, elas são ditas assim atividades mais simples, que compõem o setor primário da economia. O setor secundário é aquele representado pelas indústrias. Então, qualquer atividade industrial, qualquer fábrica que venha a produzir algo, ela está dentro do setor secundário. E o setor terciário da economia é o que vai abranger o maior número de atividades. E o setor terciário compreende, então, aqui o setor da prestação de serviços e também o comércio em geral, onde a maior parte das pessoas que vivem nos espaços urbanos trabalham. Não significa que necessariamente para o país é o setor mais importante. Os demais setores também são importantes para a economia brasileira, mas é onde nós teremos o maior número de trabalhadores.
e também algumas atividades mais sofisticadas, por exemplo, relacionado à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico. Todos esses trabalhadores nessas atividades estão incluídos no setor terciário da economia. Bom, vamos avançando aqui pensando uma coisa. Eu quis representar aqui, escolhendo essas imagens, os setores da economia. Para o setor primário, é uma imagem que representa pessoas fazendo uma colheita no campo, porque a agricultura é uma atividade do setor primário. Mas poderia também ser uma imagem com uma criação de bois, por exemplo, soltos no pasto, porque a pecuária também é uma atividade do setor primário. E a gente poderia também ter usado aqui uma imagem de extração de minérios, uma mina de ferro, por exemplo, em exploração. Também faz parte dessas atividades do setor primário. A outra imagem eu quis representar o interior de uma indústria. Então existem alguns trabalhadores fazendo montagem de algum produto, utilizando ali máquinas no processo de produção. Isso é o setor secundário, as atividades industriais, as fábricas, onde realmente vai ser produzido alguma mercadoria. E o setor terciário eu coloquei várias imagens diferentes. Tem aqui a segurança pública, né? A segurança de um modo geral. As pessoas que trabalham como guardiões, policiais, guardas municipais, enfim, todos esses fazem parte também do setor terciário, porque é uma atividade da prestação de serviços. Além disso, as escolas, né? Eu, na minha atividade de professor, eu presto serviços também. Então, nesse caso, eu faço parte do setor terciário. O ateliê, então, coloca ali uma pessoa dentro da pode ser a sua própria casa, o seu próprio espaço, fazendo uma mercadoria dentro da sua casa. Ali é um sapateiro, né? Então a pessoa está fabricando sapatos no seu próprio ateliê, uma atividade mais artesanal. Também faz parte do setor terciário. Serviços gerais, né? As pessoas que trabalham em casas fazendo limpezas ou ainda em empresas, né, que também trabalham com serviços gerais, fazem parte do setor terciário. A limpeza pública, né, os homens e mulheres que trabalham deixando a cidade visualmente bonita, né, fazendo a limpeza desses espaços públicos para que todos nós possamos viver num espaço adequado. Os restaurantes, né? Então as pessoas que trabalham ali dentro do restaurante, os garçons ou até mesmo quem atende cobrando aquilo que você consumiu, todos esses fazem parte do setor terciário. Aqui são apenas alguns exemplos para facilitar o exercício que vocês terão que fazer, mas ainda assim é lembrando que o setor terciário é o que vai abranger o maior número de atividades econômicas. Sendo assim, vamos pensar o exercício então? Pense os trabalhadores que moram na mesma casa que você. Pode ser você também, mas pense as pessoas que aí moram com você, onde que elas trabalham, o que que elas fazem. Em seguida, responda o seguinte: em qual setor da economia se enquadra a atividade que essas pessoas desenvolvem, que essas pessoas desempenham? Então, observe aí na sua casa onde vocês trabalham, se você trabalha também, ou onde as pessoas que estão aí com você trabalham, e identifique a qual setor da economia essa atividade faz parte.
E aí, pessoal, conseguiram pensar essa questão? Pensando as pessoas que trabalham e que moram aí junto com você, em quais atividades elas trabalham? E depois, essas atividades pertencem a qual setor da economia? Eu vou colocar aqui alguns exemplos meus para vocês. Então, eu tenho, por exemplo, a minha atividade na minha casa. Eu sou professor, como eu tinha dito para vocês anteriormente, então a minha atividade pertence ao setor terciário. A minha esposa, ela é economista, então a atividade dela também pertence ao setor terciário. Porém, embora minha mãe não more mais comigo, mas ainda assim a minha mãe trabalhou durante muito tempo na indústria. Então, a atividade que por muito tempo da sua vida de trabalho ela desempenhou faz parte do setor secundário. Vocês podem identificar ainda diversas outras atividades, principalmente aqueles que moram no espaço rural vão perceber uma mudança bem significativa aqui. Provavelmente vai achar ali atividades das pessoas que trabalham na sua casa relacionadas ao setor primário da economia. Então, o que nós vamos realmente perceber ao fazer essa comparação é notar que no espaço urbano vão predominar atividades do setor terciário e no espaço rural vão predominar as atividades do setor primário, que não necessariamente são menos importantes, como eu já disse anteriormente, mas são atividades que muitas vezes acabam tendo um retorno financeiro, econômico para o país menor quando comparado às atividades do setor terciário. E esse é o objetivo também a gente analisar. Então, as consequências disso. O desenvolvimento econômico faz com que os habitantes estejam mais concentrados nos espaços urbanos. Portanto, como eu disse, envolvendo-se mais em atividades do setor secundário e terciário, que é a indústria, prestação de serviços e comércio. Então, quem vive nos espaços urbanos vai se dedicar principalmente para essas atividades, com grande destaque para o setor terciário. Por isso, a importância de sempre observar isso, né? De sempre estar atento a essas atividades econômicas. Já vimos há um tempo atrás que a atividade industrial no Brasil, a indústria, de um modo geral, ela está sofrendo no Brasil um processo que nós chamamos de desindustrialização, que é quando as indústrias saem daqui e vão para outros países, por exemplo. Isso é algo que precisa ser observado com mais cuidado, principalmente pelos governos. Por quê? Porque se a indústria sai, esses trabalhadores irão atuar onde? E ainda, se eles vão atuar no setor terciário, que é o que vai sobrar para eles no espaço urbano, será que vai haver empregos para todos? E esses empregos serão bem remunerados? As pessoas que irão trabalhar no setor terciário com a saída da indústria serão bem recompensados pela atividade? Para que sejam bem recompensados, o que deve ser feito? Então, tudo isso a gente vai pensar daqui para frente. É muito importante lembrar, então, que o setor terciário é o que engloba o maior número de atividades produtivas e é o que está em expansão. Vale pensar que é necessário despender investimentos nessas atividades, principalmente aquelas que estão relacionadas ao desenvolvimento da ciência, que seria então investimentos em educação, em tecnologia e também formas de dinamizar o comércio, por exemplo. Nós sabemos que há uma necessidade do consumo e para que o consumo exista, nós precisaremos comprar. E essa compra vai ser então por meio das atividades comerciais. Então é necessário investir, incentivar para que essas atividades estejam sempre acontecendo, uma vez que nem todas as pessoas que moram no espaço urbano conseguirão trabalhar nas indústrias. Então, por isso é importante olhar para o setor terciário com um melhor olhar, né? Olhar com mais cuidado, um cuidado mais no sentido do investimento e do incentivo a essas atividades. Quanto maior o nível do setor terciário, mais a população recebe uma variedade de serviços. No Brasil, nota-se uma evolução do setor terciário, impulsionado pelo êxodo rural. Então, tem mais pessoas agora na cidade do que no campo. E pelo processo de desindustrialização que eu falei agora há pouco. Então, as pessoas elas estão migrando das atividades do setor primário e secundário para o setor terciário.
onde as atividades industriais vão se mudando para países menos desenvolvidos em busca de menores custos de produção. Então, esse processo de desindustrialização faz com que haja uma necessidade de olhar para o setor terciário de uma maneira diferente, incentivando, por exemplo, os pequenos empreendedores ou ainda fazendo com que as atividades comerciais sejam mais desenvolvidas, né? Que o acesso a determinados produtos seja mais facilitado, o investimento na educação, no desenvolvimento da ciência, da própria tecnologia que vai possibilitar com que as pessoas, né, tenham a possibilidade realmente de comprar esses produtos com mais facilidade. Então, tudo isso acaba dinamizando o setor terciário. Já que o setor terciário brasileiro está em expansão, o que deve ser feito? Pensando no futuro, diversas atividades precisarão ser aprimoradas. A pandemia, para algumas atividades econômicas, trouxe possibilidades dessa evolução, como, por exemplo, a oficialização do home office. Ou seja, nesse momento da pandemia, muitas empresas perceberam que as pessoas trabalhando em casa também eram produtivas e muitas vezes superando a produtividade de quando estavam em escritórios. Então percebam aqui uma nova forma de trabalho acontecendo. Então, por isso, a necessidade de estabelecer regras, de cumprir com as regras, né? De ter leis específicas para isso também. Então, a necessidade de olhar para o setor terciário. Então, a pandemia, para algumas atividades econômicas, trouxe essa possibilidade de aprimoramento e atualização. Tá? Então, atualizando aqui, oficializando o home office. Vamos pensar então uma questão que diz o seguinte: anote a alternativa que corresponde às atividades pertencentes ao setor primário, secundário e terciário, respectivamente. Ou seja, precisa estar nessa sequência. Primeiro o setor primário, depois o secundário e por último o terciário. Por isso a palavra respectivamente. Letra A, pecuária, indústria e extração de minérios. Letra B, extrativismo, comércio, agricultura. Letra C, agricultura, indústria e pecuária. Ou letra D, extrativismo, indústria e comércio. Pare um pouquinho, a atividade é simples e anote a sua resposta correta.
E aí, pessoal, conseguiram pensar essa questão? Bom, ela nem é tão difícil assim. A única coisa aqui é nós sabermos a sequência correta. E para a sequência correta, nós tínhamos que ter primeiro uma atividade do setor primário, depois do setor secundário e por último do setor terciário. Se a gente for observar a letra A, nós percebemos que pecuária e indústria está ok, mas a última extração de minérios está errada, porque é uma atividade do setor primário. A letra B, extrativismo, comércio e agricultura. Então, extrativismo é do setor primário e comércio já é do terciário, então está errada. Letra C, agricultura, indústria e pecuária. Temos também uma alternativa errada, porque pecuária é do setor primário. E a letra D, extrativismo, indústria e comércio. Essa seria, então, a resposta certa desse exercício. A letra D, respectivamente, os setores representados. Então, durante essa aula, nós percebemos que o setor terciário é muito importante para a economia, porque é onde se concentra o maior número de trabalhadores. Necessita de investimentos para que essas atividades se desenvolvam com uma maior qualidade, para que haja também uma maior produção para essa população, de modo que a gente tenha acesso a esses serviços de melhor qualidade também. Eu agradeço a participação de cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.